E aí galera, beleza? Há quanto tempo, hein? Desde o ano passado que nós não gravamos mais nenhum vídeo. Mas as aulas estão voltando e vamos retomar também nosso trabalho aqui no canal, tá certo? Hoje eu vou trazer uma aula super especial para vocês, porque sempre cai no Enem e nos vestibulares, que é a Era Vargas, tá? Mas antes de começar o vídeo, vai embaixo, clique, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, valorize nosso canal para a gente produzir cada vez mais conteúdos para você, tá bom? Vamos à aula? Então esse é o canal do Professor Vinícius, trazendo conteúdos de história para você, para o Enem e para o vestibular, tá? A aula de hoje é super especial porque nós vamos falar de uns assuntos que mais caem nos vestibulares de Enem, que é a Era Vargas. Hoje vamos estudar a primeira parte, né, da Era Vargas, compreendendo o período de 1930 a 1937. A próxima aula falaremos do período de 1937 a 1945, que é o restante dos 15 anos que Getúlio Vargas passou no poder, tá bom, gente? Bom, antes de começar a Era Vargas, nós precisamos entender os antecedentes, o que aconteceu, o que levou a essa Era Vargas, o que foi a Era Vargas. O Brasil vivia a República Velha, a República foi proclamada em 1889 e ao longo desses anos todos, de 1889 até 1930, as elites paulistas do café e mineira produtora de leite, né, se alternavam no poder da República Brasileira. Então o presidente ou era mineiro ou era paulista, tá? Sempre alternando. Como eu havia dito a vocês, né? Aí está as elites reunidas em algumas reuniões que eles faziam naquela época. Né? E essas elites elas se mantinham no poder através do coronelismo, ou seja, do apoio dos coronéis espalhados pelo Brasil. Os coronéis tinham seus currais eleitorais, obrigavam as pessoas a votar em quem eles queriam. Então era um conchavo que existia entre essas elites mineira e paulista com os coronéis em cada estado e região do Brasil, tá certo? Então, como o voto era falado, então as pessoas eram coagidas a votar em quem os coronéis queriam. Então os coronéis faziam os acordos com as elites, mineira e paulista, e dessa forma os presidentes desses dois estados eram eleitos alternadamente, tá certo? Então aí vocês veem a caricatura, né, que mostra uma pessoa representada como o presidente do Brasil, né, manipulada por Minas, né, pelas elites mineiras e pela elite paulista, como eu já havia dito aqui. Essa política das elites mineira e paulista, obviamente, só visava favorecer a eles mesmos. Né? Então, o governo brasileiro atuava em favor dessas elites, atendendo aos interesses dessas elites. Então, isso gerava insatisfação no restante da população, né? Sobretudo em alguns setores do Exército Brasileiro, né? Um setor mais jovem, formado pelos tenentes, que queriam acabar com esse governo que só visava o interesse das elites paulistas e mineiras. Então, os tenentes começaram a fazer alguns movimentos, algumas revoltas, os 18 do Forte, de Copacabana, como vocês veem aí, e outras revoltas que aconteceram ao longo da década de 20. Geralmente, nas suas revoltas, os tenentes objetivavam mostrar para a sociedade brasileira as suas ideias, para um Brasil, ou seja, acabar com a corrupção, dar ensino médio gratuito para a população brasileira, concurso público, voto secreto para que as eleições fossem mais justas e por aí vai. O que acontece? Em 1930 ocorrem as eleições presidenciais. Como eu disse a vocês, as elites paulistas e mineiras se alternavam na presidência do Brasil. Então, em cada eleição, os mineiros indicavam o candidato ou os paulistas indicavam o candidato. Em 1930, o presidente do Brasil era o Washington Luiz, como vocês podem ver aí na imagem. Tá? Então, o Washington Luiz ele quebrou essa regra da alternância entre Minas e São Paulo no poder do Brasil. Então, o Washington Luiz, em vez de indicar um mineiro, ele indicou outro paulista para ser o candidato do governo, que foi Júlio Prestes. Estão vendo aqui. Então o que acontece? A elite mineira, do produtora de leite, se revoltou com os paulistas e decidiu apoiar o candidato gaúcho da oposição, que era Getúlio Vargas. Então as eleições de 30 foram disputadas entre Júlio Prestes, candidato do governo, candidato do presidente Washington Luiz, e o candidato da oposição Getúlio Vargas, candidato do Rio Grande do Sul, apoiado pela elite mineira. Bom, como sempre acontecia, o governo tinha o conchavo com os coronéis e dificilmente o candidato do governo, aliás, o candidato do governo nunca perdia as eleições, e assim foi. Então Júlio Prestes derrotou Getúlio Vargas e foi eleito o novo presidente do Brasil. Bom, o resultado dessa eleição gerou uma insatisfação muito grande em vários setores da sociedade, como já vinha acontecendo, sobretudo os tenentes no Exército. E para piorar esse clima de instabilidade,
o vice de Getúlio Vargas nas eleições, voltou para seu estado, Paraíba, era o João Pessoa, e lá numa disputa, numa briga por questões pessoais, ele foi assassinado, né? Só que aí usaram essa morte de João Pessoa como pretexto de que foi a mando do governo brasileiro, a mando do Washington Luiz, a mando de Júlio Prestes. Então, o exército se rebelou, né, sobretudo por força dos tenentes, né, que eram os mais indignados com a situação, e terminou que o exército tomou o poder. Não deixou, tirou Washington Luiz do poder e não deixou Júlio Prestes, o vencedor das eleições, assumir. Então o exército dá o golpe, toma o poder e entrega esse poder a Getúlio Vargas. Então aí vemos a imagem de Getúlio Vargas cercado por oficiais do exército, né, no ato de sua posse. Então a partir de 1930, Getúlio Vargas assume o poder e acaba com aquela alternância que existia entre Minas e São Paulo no governo do Brasil. Então começa o primeiro governo de Getúlio Vargas, que é chamado de governo provisório, tá? Que vai de 1930 a 1934. Então Vargas, assim que assume o poder, ele tenta acabar com a influência das elites locais, as elites regionais, as elites estaduais. Então o que Getúlio fez? Ele, como primeira medida, anulou a Constituição, que era a lei que existia no Brasil naquele momento, que foi criada em 1891, e passou a governar por decreto, decretava as coisas para que as coisas acontecessem. Tá? E, como eu falei, as primeiras medidas dele foi destituir todos os governadores dos estados, tendo em vista que os governadores dos estados eram eleitos também por força das elites locais, através do coronelismo, do voto de cabresto. Então, Getúlio Vargas queria acabar com a influência das elites locais, né? Então, ele mesmo nomeou interventores no lugar desses governadores para governar os estados. Bom, isso gerou uma revolta muito grande, sobretudo em São Paulo, né? A elite paulista, acostumada a estar à frente do poder no Brasil, começou a se posicionar contra Getúlio Vargas, a elite cafeeira, certo? E em 1932, 2 anos após a chegada de Vargas ao poder, né, São Paulo declara guerra a Getúlio Vargas. O motivo foi porque Getúlio Vargas nomeou um interventor de outro estado, né, de fora de São Paulo, um tenente, e isso, obviamente, como eu falei há pouco, era uma maneira de Vargas impedir a elite paulistana de estar no poder do Estado. Além disso, a elite paulistana cobrava uma nova Constituição, porque tendo Constituição, teria eleições e assim ela poderia retornar ao poder. Então Getúlio Vargas vinha protelando em criar uma nova Constituição, justamente também para impedir que essa elite paulistana voltasse ao poder do Brasil e do Estado de São Paulo, obviamente. Então, como tinha dinheiro, a elite paulista adquiriu armas e munições e conclamou a população de São Paulo a lutar contra o governo de Getúlio Vargas. Então, essa revolta de São Paulo contra Getúlio Vargas ficou conhecida como Revolução Constitucionalista. Ok? Então, aí vemos tropas de São Paulo. As lutas duraram 3 meses. Obviamente, o governo federal, o governo de Getúlio Vargas, venceu essa luta, né? Porque o exército brasileiro era muito mais preparado, tanto em termos de treinamento como de equipamento. E, além disso, ele era mais numeroso do que as tropas paulistas. De qualquer forma, para evitar novas animosidades, novas revoltas, Getúlio Vargas decide iniciar os trabalhos para fazer uma nova Constituição para o Brasil. Tá? Então, houve eleições para formar Congresso. O Congresso iria elaborar a Constituição brasileira, a nova Constituição. E eu vou chamar a atenção para vocês uma coisa. Preste bem atenção nessa Constituição, porque ela é uma das que mais cai no vestibular, tá? Porque traz muitas novidades para a época. Por exemplo, aí está o Congresso, né? Os deputados, senadores que elaboraram a Constituição, alguns deles. Então, ela estabeleceu o voto secreto. Lembre-se que Getúlio Vargas assumiu o poder apoiado pelos tenentes do Exército, e uma das coisas que os tenentes defendiam era exatamente o voto secreto, justamente como uma forma de impedir influências externas ao voto do cidadão, né? Então era uma maneira de acabar com o poder dos coronéis e das elites sobre o povo, né, em relação às eleições. Foi estabelecido o voto feminino, pela primeira vez as mulheres tiveram direito a votar, tá bom? Então essa é uma grande novidade para a época. Foi instituído o ensino primário gratuito. Naquele tempo, quem quisesse estudar tinha que pagar para isso, tá? Pagar professores particulares, e nem todo mundo tinha essa condição. Então, a partir dali, o ensino primário passou a ser gratuito em todo o território brasileiro. E foi criada a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral.
É muito importante porque a Justiça do Trabalho criou leis trabalhistas, como vamos ver na próxima aula, a consolidação das leis trabalhistas, né? E também a Justiça Eleitoral foi criada para diminuir a influência do Poder Executivo sobre as eleições, uma vez que as eleições eram realizadas pelos governos dos estados, né? Então a fraude era gigantesca, dificilmente os governos perdiam as eleições, tá bom? Então, com a nova Constituição, temos então novas eleições para presidente, tá? Só que a eleição não foi direta, né? Getúlio Vargas disputou as eleições com Borges de Medeiros, como vocês estão vendo aí na imagem. Então, Getúlio disputou de forma indireta, foram os deputados e senadores do Congresso Nacional que elegeu Getúlio Vargas, e assim ele pôde permanecer no poder, dessa vez de forma constitucional, tá? Então, a partir de 1934, Getúlio Vargas começa um novo governo, que é o chamado governo constitucional, que vai até 1937. Então, o que acontece? Nessa época, nesse novo governo de Getúlio Vargas, começou a ter muitas agitações políticas no Brasil, né? Grupos políticos foram surgindo, não eram partidos, eram grupos, né? Pessoas que tinham ideias políticas, e nós vamos ver quais foram essas ideias agora. Então, o primeiro desses grupos mais radicais que surgiu no Brasil naquela época foi a AIB, a Ação Integralista Brasileira, que nada mais era do que uma versão nacional do fascismo italiano. Tá? Então, as ideias dele eram copiadas de Mussolini, tá? E queriam implementar essa mesma forma de governar lá na Itália, aqui no Brasil. Então, quem liderava a Ação Integralista Brasileira é esse cara que vocês estão vendo aí na imagem, chamado de Plínio Salgado. Tá? E o outro grupo político, né, ideológico que surgiu no Brasil naquela época foi a Aliança Nacional Libertadora, chefiada, liderada por Luiz Carlos Prestes. Né? A Aliança Nacional Libertadora é conhecida como a ANL. Luiz Carlos Prestes passou um tempo na União Soviética sendo treinado e estudado, né, nas ideias comunistas, e voltou para o Brasil e começou a liderar esse grupo, né, que queria implementar essa forma de governar no Brasil, que era o socialismo ou o comunismo, né, como é mais conhecido. Bom, esses grupos, eles não ficavam restritos apenas no embate de ideias, tá? O objetivo mesmo era chegar ao poder. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, em 1935, os comunistas tentaram dar um golpe e tomar o poder no Brasil. Tá? Essa tentativa de golpe ficou conhecida como intentona comunista, um nome pejorativo criado pela imprensa e pelo governo na época, que foi uma tentativa fracassada dos comunistas tomarem o poder. Fracassada porque, na ideia deles, eles achavam que assim que começassem a dar o golpe, eles iam ter apoio maciço da população brasileira, o que não ocorreu. Então, além disso, os ataques aos quartéis nas capitais foram feitos de forma desordenada, tendo diferença de horas e até de dias. Então, quando os primeiros ataques aconteceram no Nordeste, todos os quartéis do Brasil ficaram de vigilância, tá? Já esperando novos ataques, e que realmente ocorreu, como no caso do Rio de Janeiro. E essa tentativa foi frustrada, porque o exército já estava esperando, justamente devido à desorganização dos ataques. Então, Getúlio Vargas ele foi eleito por 4 anos, então ele ia governar de 1934 a 1938. Chega no final de 1937, época que iria ocorrer as eleições, para que no ano seguinte o novo presidente assumisse. Lembrando que naquela época não tinha reeleição, e todo mundo querendo saber quem seriam os candidatos, saber quem Getúlio Vargas apoiaria, e ele se manteve quieto, né, ante toda aquela agitação nas vésperas de eleições presidenciais. Então, ocorre que no final de 1937, eis que Getúlio Vargas vai à rádio, né, em cadeia nacional, e anuncia a descoberta do Plano Cohen, que ninguém sabe o que significa exatamente isso. Mas, segundo Getúlio Vargas, foi uma nova tentativa dos comunistas tomarem o poder, o que se revelou mais tarde uma mentira, né? Na verdade, Vargas ele anunciou esse plano, dizendo que os comunistas iam tomar o poder, para que ele permanecesse no governo. Então Vargas diz, olha, os comunistas querem tomar o poder, querem tomar as propriedades, querem destruir as famílias, então eu vou permanecer no poder para que isso não aconteça. Tudo mentira. Na verdade, Getúlio Vargas deu um alto golpe, ele tomou o poder, que em breve já não seria mais dele, porque ele não poderia participar das eleições. Então, coloca o exército na rua para não haver nenhum tipo de reação contra a sua decisão, tá? E novamente ele anula a Constituição, como ele fez em 1930,
no caso ele anulou a Constituição de 1934, dispensou novamente os governadores dos estados e nomeou interventores para que o poder em todo o Brasil estivesse nas mãos dele. Então começa uma nova fase do governo de Getúlio Vargas, conhecido como o Estado Novo, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Antes de terminar, só queria lembrar, esses grupos políticos ideológicos que vocês viram aí, A e B e a ANL, como eu disse a vocês, não ficaram apenas um embate de ideias, eles partiram para a prática. Os comunistas tiveram aquela intentona e foi fracassada, né? A tentativa de tomar o poder. E assim que quando Vargas deu o golpe e criou o Estado Novo, quem quis também dar o golpe foi a ANL, tá? A ANL também tentou, só que logo também o grupo foi colocado na ilegalidade, assim como Vargas já havia feito com a Aliança Nacional Libertadora. Então fiquem ligados que na próxima aula estaremos aí continuando com esse assunto da Era Vargas, tá bom, gente? E aí, galera, espero que tenham gostado da aula, tá? Semana que vem estarei gravando a segunda parte desse vídeo e aguardo vocês aqui assistindo tudo no nosso canal, tá bom? Mas antes de sair, vai embaixo, clique, se inscreva, curta, comente, compartilhe nosso vídeo, valorize o nosso material para que a gente possa produzir cada vez mais conteúdos para você, tá bom? Até a próxima!